Neste vídeo, mergulharemos profundamente na fascinante história de Arcanjo Miguel, uma figura celestial que transcende as barreiras da religião e da cultura, para se tornar um símbolo de coragem, proteção e justiça. Vamos explorar suas origens, mitologia e as qualidades que fazem dele uma figura tão venerada e admirada. Prepare-se para embarcar em uma jornada espiritual e histórica. Arcanjo. A posição de arcanjo é ocupada por apenas um anjo no registro bíblico. Portanto, este anjo é o mais proeminente de todos os santos anjos. O nome do arcanjo é Miguel. Sabemos que Miguel é um arcanjo, mas o que esse papel específico implica para ele? O que ele realizou? Quais são as suas responsabilidades e como ele se enquadra nas hostes pesadas que Deus reuniu? Miguel é provavelmente o ser angélico mais conhecido mencionado na Bíblia. E aqui vamos falar sobre as três grandes missões do anjo Miguel. A primeira missão do arcanjo: defender o corpo de Moisés. Deus optou por reter de nós muitas informações sobre os eventos que levaram à morte de Moisés. Deus deu-lhe um vislumbre da terra prometida, embora fosse impossível para ele pôr os pés lá. Moisés olhou para a terra prometida enquanto estava empoleirado no Pico de Nebo, que faz parte de uma cordilheira conhecida como Pisga. Este pico está localizado onde hoje é a moderna nação da Jordânia. Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida porque desobedeceu a Deus. Judas capítulo 1 versículo 9 descreve uma ocasião em que o arcanjo Miguel estava em desacordo com o diabo por causa do corpo de Moisés. Houve uma disputa a respeito do corpo de Moisés, o que indica que o arcanjo Miguel triunfou neste conflito apelando à autoridade do Senhor, dizendo: "O Senhor te repreenda", em resposta a outra parte. Mas, em primeiro lugar, não está totalmente claro por que Miguel lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés. Algumas pessoas acreditam que o diabo pretendia usar o corpo de Moisés como objeto de adoração, para tentar Israel e se envolver na idolatria. Segunda missão do arcanjo: lutando contra o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia só é mencionado em Daniel capítulo 10, uma seção altamente apocalíptica e, portanto, pelo menos parcialmente simbólica do livro de Daniel. O príncipe da Pérsia é provavelmente uma referência a um ser espiritual perverso que governou a Pérsia nos tempos antigos. O profeta Daniel obteve uma visão perturbadora a respeito de uma grande guerra. Ele entrou em um período de 3 semanas de luto, jejum e oração. Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão em resposta à oração de Daniel. Daniel capítulo 10 versículo 10, 14. Então eis que uma mão me tocou e me sacudiu sobre minhas mãos e joelhos e ele me disse: Daniel, você que é um tesouro, entenda as palavras que estou prestes a lhe dizer e fique em seu lugar. Pois agora fui enviado a você. E quando ele me falou esta palavra, levantei-me tremendo. Então ele me disse: E não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você decidiu entender isso e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu respondi às suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia ficou no meu caminho durante 21 dias. Então eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, pois eu havia ficado ali com o rei da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo nos últimos dias, porque a visão refere-se ao dia ainda futuro. Aqui nos é dado um discernimento sobre a guerra no reino espiritual. Daniel esteve orando e jejuando por 3 semanas e o anjo foi enviado desde o primeiro dia em resposta. Contudo, o anjo foi atrasado por uma figura chamada Príncipe do Reino da Pérsia, que se opôs a ele durante 21 dias. O grande príncipe, na verdade, o demoníaco príncipe da Pérsia exercia um poder tão incrível, que Miguel, um dos principais príncipes, foi enviado para ajudar o anjo mensageiro. O anjo esclarece como os dias finais dos judeus se desenrolarão na visão final de Daniel. Miguel, o grande príncipe que guarda os filhos do seu povo, aparecerá neste momento. O anjo também se refere a Miguel como o príncipe de Daniel.
A Bíblia não diz o que significa ficar de guarda, mas está muito claro que Miguel tem responsabilidades especiais para com Israel. No seu papel de combatente, Miguel tem uma responsabilidade particular para com Israel. Em Daniel capítulo 10 versículo 21 e Daniel capítulo 12 versículo 1, ele é considerado o príncipe daquela nação. Apesar do seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Judas capítulo 1 versículo 9 demonstra sua confiança no poder do Senhor. Os anjos justos são classificados e submetidos à autoridade. Considerando a força do arcanjo Miguel, sua submissão a Deus é ainda mais bela. O termo arcanjo significa anjo de classificação mais alta. A maioria dos anjos na Bíblia são descritos como mensageiros, mas Miguel é descrito como contendor, lutando ou enfrentando espíritos malignos e principados em todos os 3 livros. Apesar da sua angústia e fraqueza, o anjo fortaleceu Daniel para receber a revelação que se segue nos capítulos 11 e 12. Mas havia mais conflitos angélicos por vir. O anjo teve que retornar imediatamente para lutar contra o príncipe da Pérsia. Depois informou a Daniel que o príncipe da Grécia chegaria. Isto implica que os demônios de Satanás estão constantemente em conflito com o reino e os servos de Deus. Você deve estar preparado para lutar no reino espiritual, onde não consegue ver a batalha. A guerra no céu. Terceira missão do arcanjo, a guerra no céu. A guerra irrompe no céu com Miguel e seus anjos de um lado e o dragão e seus anjos do outro. Isto está no meio da tribulação. Apocalipse capítulo 12 versículos 7 e 9. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos travando guerra contra um dragão. O dragão e seus anjos travaram guerra e não prevaleceram e não houve mais lugar para eles no céu. E foi derrubado o grande dragão, a antiga serpente que se chamava o Diabo e Satanás que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. O dragão é tão totalmente derrotado que perde sua posição e ele e seus asseclas são lançados na terra. Este não é seu destino final, entretanto. Os céus podem se alegrar com a partida do dragão, mas são notícias terríveis para a terra e o mar. O diabo sabe que seu tempo é curto e ele resolveu derramar sua indignação tão amplamente quanto possível. Satanás não está atualmente no inferno, embora certamente ele esteja indo para lá. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão, Satanás, e o diabo é lançado na terra. Ali, enfurecido, Satanás saiu para travar guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme o seu testemunho sobre Jesus. Apocalipse capítulo 12 versículo 17. Então o dragão ficou furioso com uma mulher e foi fazer guerra ao resto dos seus filhos que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. É necessário e ninguém gosta, mas o confronto é algo que precisa ser feito para corrigir, purificar e unificar a comunidade. Obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo. O seu apoio é fundamental para o crescimento do nosso canal. Se puder, deixe um like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos emocionantes. Até a próxima!